Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um primeiro teste de interação entre o internauta com o site, né, com as páginas que você vai construir em PHP. Para isso eu peguei essa imagem da internet aqui para a gente relembrar como é esse processo. Nós temos esse lado aqui, ó, esse lado esquerdo tá mostrando o lado do internauta. Então considera o seguinte, esse web browser aqui, ó, é o navegador que está lá no computador do internauta, lá na casa dele, na empresa dele, seja onde for. E através da internet, ele vai chegar até o servidor, que é o servidor onde está o seu site e as suas páginas, tá? Então aqui, ó, tem o request e esse response, que na realidade é quando o internauta digita o endereço da página do seu site ou ele requisita, né, alguma página, alguma informação, aquele pedido chega no servidor. O servidor que eu quero dizer no nosso exemplo aqui é esse cara aqui, ó. Nós temos lá uma conta na internet. Essa conta, nós temos o endereço, no meu caso aqui é o prof.sqlweb.com.br, não tem nada ainda, a gente tinha até testado alguma coisa aqui, acho que P1, né? P1.php, se não me falha a memória, isso, é o teste que a gente fez na aula passada. E tem o painel de controle, que eu já vou entrar aqui, prof, agora é lembrar a senha, hein? Deixa eu ver se é isso aqui. Ó, lembrei de primeiro, que bom. Beleza, então o que acontece? Aqui no servidor web, no nosso caso a gente está usando uma conta do data center. Quando o internauta digitar lá prof.sqlweb.com.br, vai cair na minha conta lá do data center. Cada um de vocês tem os respectivos usuários com as suas contas, né? Então quando digitar o seu nome.sqlweb.com.br, também vai cair dentro da sua conta lá no data center. Quando chegar a essa requisição aqui, ó, por exemplo, no meu caso aqui, ó, a requisição foi isso aqui, ó, prof.sqlweb.com.br/p1.php. Então a requisição foi p1.php. Chegou essa requisição, a requisição no data center foi traduzida no quê? Foi traduzida nisso aqui, ó. Voltando para cá, o data center sabe que existe a conta prof.sqlweb.com.br. Então, dentro dessa conta, ele foi aonde? Vamos lá no painel de controle. Eu vou mostrar para vocês onde está aqui no gerenciador de arquivos. Ele foi aonde? Ele foi na página, na pasta público HTML. Nessa pasta pública HTML, que representa a raiz do meu site, quando eu digitar prof.sqlweb.com.br, ele vai cair nessa pasta pública HTML. Depois tem o que? p1.php. Então ele vai procurar p1.php aqui dentro. Essa foi a requisição. A requisição que eu quero dizer, a requisição que chegou. O que o servidor web faz? No nosso caso é o Apache. Ele vai pegar o arquivo p1.php, como a extensão do arquivo é .php, o Apache pega aquele script, submete ao PHP para que ele faça o devido processamento dos algoritmos que estejam codificados lá dentro, e depois faz o quê? Manda a resposta para o internauta. Nesse primeiro exemplo que nós vimos aqui, ó, a resposta foram essas informações aqui, ó, que foram enviadas para o internauta, que é esse p1.php. Vamos editar ele aqui só para a gente relembrar. O que tinha aqui para ser enviado para o internauta? Tinha estas informações que estão em HTML,
Se estão em HTML, nesse momento aqui elas não são alteradas, são informações estáticas. Depois, um bloco de programação PHP. Esse bloco de programação PHP foi devidamente processado e as informações com print ou com eco, que é sinônimo, eu já falei isso para vocês, foram enviadas para o internauta. Então essas informações que estão aqui, ó, variável x igual a 0, variável x igual a 34, y igual a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Tudo isso está programado aqui, ó, dentro desses exemplos aqui. Isso aqui foi só um primeiro código para a gente começar a entender como é que funcionam essas tecnologias, como é que funciona essa estrutura. O que eu quero fazer com vocês hoje é um exemplo de interação entre o internauta e um exemplo de algoritmo escrito em PHP. Para que haja essa interação, eu quero uma interação mais do que simplesmente chamar a página, tá? Eu quero dar para o internauta 2 campos para ele preencher e clicar num botão. Nós já fizemos isso em JavaScript no semestre passado. A diferença é que com JavaScript não há nenhum tipo de requisição, naqueles exemplos que nós fizemos, não há nenhum tipo de requisição e resposta ao servidor. Naqueles exemplos que nós fizemos, o processamento era todo dentro do navegador. Eu tinha lá campos de formulário, né, e botões em HTML. Quando eu clicava no botão, o próprio JavaScript fazia o processamento aqui, sem nenhum tipo de comunicação entre navegador do internauta e um servidor PHP, por exemplo. Tá? Então o que a gente vai fazer agora é uma coisa um pouco parecida, com a diferença que vai aparecer para o internauta 2 campos e um botão, e quando ele clicar no botão, as informações desses 2 campos serão enviadas para o servidor, e aqui no servidor PHP isso será processado e vamos devolver uma resposta. Então vamos lá nesse exemplo. Eu vou criar uma nova página. Eu tenho aqui essa P1. Eu vou aproveitar um pouco do código, copiando, e vou aqui agora criar um novo arquivo. Então, um novo arquivo, vou chamar de p2.php. Ele vai ser criado aqui, ó, dentro dessa pasta. Foi criado o P2. Vou editar esse arquivo. E aí no código eu vou fazer o seguinte, ó. Só por uma questão de visualização aqui na nossa página, que a nossa página é um pouco pequena, né? Eu vou colocar coisas na mesma linha aqui, ó, só para diminuir o espaço ocupado, tá? Bom, esse bloco de programação PHP, por enquanto, eu vou tirar, tá? Porque a gente, nesse primeiro exemplo, nós vamos escrever só HTML. Nós vamos colocar aqui, ó, um formulário HTML. Dentro desse formulário HTML, eu vou colocar um campo. Ele vai ser do tipo numérico? Pode ser. Number ou numérico? Eu não lembro de cabeça. Deixa eu perguntar para quem entende aqui. HTML input type number. Vamos ver. Peraí que a internet está rápida, né? Texto e senha. Texto, rádio, checkbox, tá, number mesmo, então eu estava fazendo certo, cadê? Number, então é isso mesmo. Então eu estou criando um campo para o internauta preencher, vai ser do tipo number, vai ter um nome que vai ser, sei lá, vou chamar isso aqui de X1. Pronto. Sem muita frescura, tá? Depois vou criar um outro também como number, chamado X2.
e vou criar um outro do tipo botão. Vai ser um botão. Esse botão não necessariamente precisa ter um nome, tá? Mas eu vou pôr. Vou chamar de B1. Depois provavelmente a gente vai mudar o tipo dele, tá? Em vez de botão a gente vai em vez do tipo botão a gente vai botar do tipo submit. Mas antes disso eu vou salvar aqui. Depois de salvar, eu vou aqui na minha página. Para mim processar essa nova página que eu estou fazendo, basta chamar o P2. P2.php, que é o nome dele. Então tá lá, ó. Aqui não mudou e tá aqui, ó. X1 e X2, só que não tem nenhuma informação, né? E o botão também não tem nada escrito. Vamos melhorar isso? Então eu vou colocar aqui, ó, antes desse input, eu vou colocar, sei lá, número 1 e aqui número 2, ok? E esse botão aqui, ó, eu vou ter que pôr um value para aparecer lá. Vai ser, vou escrever somar. Vou salvar novamente, volto na minha página P2 e mando atualizar. Já mudou de figura, ó, número 1, número 2 e o botão somar. Eu vou dar essa tarefa de somar para um script PHP, tá? Então eu preciso mudar algumas coisas aqui. Por quê? Porque agora eu preciso que o que está lá no web browser do internauta, que até agora é só puro HTML, tá? Eu só fiz código HTML lá, não tem mais nada além disso. Então, ele vai fazer uma requisição através desse código HTML para o servidor, que vai ter o PHP que vai fazer o processamento. Para fazer isso, eu tenho que mudar duas coisas aqui. Tem que mudar o tipo do botão para submit, que é um tipo que faz com que, quando ele clicar nesse botão, todos os dados do formulário sejam submetidos a alguma coisa. Esse alguma coisa eu vou colocar aqui no form, que é o action igual. Aqui eu poderia, por exemplo, chamar uma página 3. Eu vou até fazer isso, depois eu altero, tá? Então o que eu estou falando aqui, ó? Eu estou na página 2, que é o meu p2.php, ok? E eu estou falando o seguinte, a ação desse formulário é chamar p3.php e enviar, fazer uma requisição, passar um request para esse p3.php, que é todos esses campos. Ó, ele vai passar um campo X1, um campo X2 e o botão B1. No X1 e no X2 vai ter o que o internauta digitar. Tá certo? Bom, então vamos lá. Já coloquei aqui o P3 e já coloquei o submit. Vou salvar. O P3.php ainda não existe, tá? A gente vai ter que criar ele ainda. Mas eu vou dar uma atualizada aqui, ó. Atualizando, atualizou. Só para a gente fazer o teste. Perceba que nesse momento o internauta está no p2.php, certo?